Fala, prevencionista, tudo bem? Você conhece as fases para análise dos riscos que serão colocados nesses riscos no inventário de riscos do PGR? Se você não conhece, fique aqui nesse vídeo que nós vamos falar tintim por tintim, baseado na prática e baseado também na legislação. Agora você vai ver aqui as fases da análise de risco do inventário de riscos do PGR. Bora lá. As fases nós podemos dividir ela em três: antecipação, reconhecimento e avaliação. Três fases, ou se você preferir, 3 etapas. Só 3. Na fase de antecipação, você só vai usar essa fase quando você estiver falando de um risco que ainda não existe. Porque essa fase de antecipação, ela é um risco previsto e não um risco existente. Então, quando que eu vou usar a fase de antecipação? Por exemplo, você tem uma empresa que vai construir, vai aumentar de tamanho, e aí você começa a antecipar os riscos. Você pode fazer antecipação dos riscos durante a obra e pode fazer antecipação dos riscos que haverão quando a obra ficar pronta, ou seja, que tipo de maquinário vai ter lá dentro, que tipo de produtos químicos vão ser utilizados. Então, o que nós estamos fazendo? Antecipando. O ambiente nem existe e nós já estamos pensando nele, antecipando os riscos que podem existir lá. Uma fase que, inclusive, era presente também no PPRA. Reconhecimento é a segunda. O que é o reconhecimento? O reconhecimento ele pode se traduzir numa análise preliminar dos riscos presentes no ambiente de trabalho. Ou seja, é a primeira olhada, é a primeira observada, é a primeira analisada nos riscos, ainda sem entrar em muitos detalhes. Como é que eu vou fazer esse reconhecimento? Saber o que a empresa fabrica ou saber os serviços que ela oferece. Dar uma olhada também nos documentos da empresa, no PPRA, no PGR, para eu entender os riscos presentes naquele ambiente de trabalho. Olhar a FISP dos produtos químicos, a ficha de segurança de produto químico, também me ajuda bastante nessa etapa. Dar uma olhadinha no mapa de risco, também me ajuda muito nessa etapa. O que nós estamos fazendo? Nós estamos reconhecendo os riscos presentes no ambiente de trabalho, fazendo uma análise preliminar desse risco, porque depois nós vamos aprofundar nele. Daí a gente chega na fase de avaliação dos riscos. Na fase de avaliação do risco, eu vou conversar com o trabalhador, eu vou entender mais a fundo aquele risco. Na fase de avaliação dos riscos, que nessas fases de análise de risco é a última, na fase de avaliação do risco, eu vou fazer a minha conclusão a respeito daquele risco. Para fazer essa conclusão, eu vou utilizar a avaliação qualitativa do risco, avaliar a qualidade do risco, observando o risco no ambiente, ainda observando a FISP dos produtos, vendo se na literatura técnica existe algum efeito daquele produto sobre o organismo, daquele produto, daquele agente, sobre o organismo humano. Em caso de necessidade, eu vou fazer o quê? A avaliação quantitativa dos riscos. E para fazer a quantitativa, uma boa qualitativa ajuda demais. Uma boa qualitativa é fundamental para eu entender quais os trabalhadores, se tiver um grupo de trabalhadores, quais trabalhadores serão avaliados, quanto tempo eu vou ter que avaliar cada trabalhador, quantas amostras eu vou ter que coletar, que tipo de equipamento eu vou utilizar, qual a metodologia eu vou utilizar, etc. A avaliação qualitativa do risco, ela é fundamental. Muita gente na área de segurança só dá valor para quantitativa, só para quantidade. Não, mas se não fizer uma boa avaliação qualitativa, não tem como haver uma boa avaliação quantitativa. Porque se eu chegar na empresa já com equipamento para poder fazer avaliação de risco, pode ser que eu erre. Porque eu ainda não reconheci aquele risco. Então eu preciso fazer um bom reconhecimento, fazer uma boa avaliação qualitativa para depois eu fazer a quantitativa. A NR9 fala sobre isso. Vamos olhar? Vamos lá. A identificação dos riscos ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos deverá considerar a descrição das atividades, a identificação do agente e as formas de exposição,
possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados às exposições identificadas, fatores determinantes da exposição, medidas de prevenção já existentes. Identificação dos grupos de trabalhadores expostos. Então, quando eu for fazer uma avaliação de risco, eu tenho que considerar tudo isso, né? E lembrando que a NR1 também traz alguma direção sobre isso. Ela diz o quê? Que para fazer uma boa análise de risco, eu tenho que considerar o ambiente de trabalho, eu tenho que considerar a quantidade de trabalhador, eu tenho que considerar as características da função. Tudo isso, né, vai fazer parte do arcabouço de coisas que eu preciso fazer para ter uma boa avaliação de risco. Ok, Nestor, já entendi o que eu vou considerar no momento de fazer análise de risco. A pergunta que fica é, quando eu vou fazer uma avaliação quantitativa dos riscos? Sobre isso, a NR9 também traz diretrizes. Vamos dar uma olhadinha? A avaliação quantitativa das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando necessária, deverá ser realizada para comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados, dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores, subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção. Então vamos lá, dando uma resumida, tentando dar uma clareada nesses itens da NR9, que até estão bem claros, você vai fazer a avaliação quantitativa para comprovar o controle da exposição aos riscos ocupacionais. Como é que eu faço uma avaliação para comprovar o controle? Vamos pensar que você tinha feito uma medição de ruído, por exemplo, e o ruído deu acima do limite de tolerância. Ou que você, mesmo não fazendo medição, você tinha certeza que o ruído estava alto. Você fez a medição e aí, segundo a letra A, essa medição ela vem para comprovar o controle, comprovar que o risco existia, mas depois que você fez a primeira medição ou a primeira avaliação qualitativa, implementou o controle e aí você faz outra medição para comprovar que o ruído diminuiu, né? Ou para avaliar se o ruído diminuiu mesmo, o quanto que você queria ou não. Lembrando que o nosso objetivo é sempre ficar com o ruído abaixo do nível de ação, que é a dose de 50%. A letra D fala sobre para dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores. O que é dimensionar? É entender o quanto o trabalhador está exposto ao risco. Por exemplo, se for ruído, o ruído está elevado, o ruído está a nível médio, o ruído está a nível baixo. Então eu preciso dimensionar a exposição ocupacional, saber o tamanho, a dimensão da exposição ocupacional. E na letra C, diz para subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção, ou seja, para eu decidir qual medida de prevenção é mais adequada para aquele risco. Se nós estivermos falando de ruído, por exemplo, é tipo plug, é tipo espuma, é tipo concha. Se a gente estiver falando de máscara, é com filtro, é com carvão ativado, é PFF1, é PFF2, que tipo que é? Então, a avaliação quantitativa é fundamental para tudo isso. E o resultado dessa avaliação toda é que vai para o nosso inventário de risco. E também já nessa etapa a gente já pode determinar o que a NR1 chama de nível do risco. A NR1 diz que para cada risco deve ser determinado o nível do risco. Né? O risco é grande, o risco é médio, o risco é pequeno. Já a partir, então, dessa etapa de avaliação de risco, eu também consigo já determinar o nível do risco. E pensando no nível do risco, para aqueles riscos que estiverem em nível inaceitável, acima do limite de tolerância, também acima do nível de ação, eu entrarei com as medidas de controle e aí a gente chega no que a gente chama de plano de ação. Bacana? Espero que você tenha gostado de saber mais sobre isso. E para potencializar os resultados do GRO e do PGR aí na sua empresa, eu sugiro que você conheça o GRO Safety. O link está na descrição, acessa lá, você vai se surpreender com a qualidade do sistema que eles têm para GRO e também para PGR. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou-se!